porcentagem, introdução, resolução de exercícios. Olá, caro aluno, tudo bem? Sou o professor Genesi, para mais uma aula de matemática, 8º ano, ensino fundamental. Bom, essa é a correção de 2 exercícios da lista que nós deixamos exatamente sobre introduzindo o conceito de porcentagem. Então, esses 2 exercícios eu vou estar resolvendo ele bem devagar, para que a gente possa tirar todas as dúvidas, ok? Então, vamos começar aqui. Nós temos aí a correção de 2 exercícios. Vou começar a botar ele aqui na tela. Bom, vamos ler ele com a gente. Bom, o primeiro exercício fala assim: uma loja vendia uma TV por R$2.000. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. E a questão é, qual o preço final da TV depois do desconto? Então, você foi lá na loja, lá na loja, houve um desconto, ou então você negociou esse desconto, e agora você quer saber quanto que você vai pagar, né? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer esse nosso problema aí. Bom, o valor atual desse meu problema, dessa minha TV, é exatamente R$2.000. Esse é o valor que ela estava sendo ofertada antes dessa nossa promoção. Então, o importante aqui é o que está sendo focado, né? Oferecendo 20% de desconto. Então, essa palavra desconto tem que soar aqui nos nossos ouvidos de uma maneira que possa levar a gente a uma resolução, em um caminho, né, para a nossa resolução. Então, esse desconto, que a gente tem que pensar um pouquinho, ele vai induzir a gente aqui. Esse desconto, você vai pagar mais ou vai pagar menos? Essa é a sua pergunta que você tem que responder, né? Se eu sofrer um desconto, ou melhor, o preço da televisão sofrendo um desconto, eu vou pagar mais do que R$2.000 ou vou pagar menos do que R$2.000? O que você acha? Vou estar pagando menos. Então, no final do meu cálculo, eu não posso encontrar 2.400, 2.200, 2.100. Eu tenho que encontrar menos do que 2.000. Tá, beleza, isso aí já é um ponto. Mas a questão é que, será que se eu encontrasse 1.980, tá certo? Não, né? Então, basta você olhar nas suas opções, todos os 4 valores, ó, o valor de 80, o valor de 400, o valor de 1.980, todos eles são valores menores do que os 2.000. Então, não basta só ser menor para que você possa estar ali garantindo que você acertou a questão. Não é isso. Então, a gente vai fazer nosso cálculo. Bom, vamos pensar lá. O valor após o desconto significa que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho meus 2.000 e tenho que pagar menos 20% sobre esses R$2.000 que eu tenho. E aí a pergunta fica, né? Como que eu vou calcular isso? Como se calcula isso? Bom, existem algumas formas, como eu disse, essa resolução é uma forma bem passo a passo, bem devagar, para que a gente possa compreender, porque a gente está começando a estudar a porcentagem. Então, por isso, não vou usar ainda o cálculo mental, o valor decimal, né? Ainda. Direto, usando o fator, vamos bem no beabá. Bom, o nosso coleguinha aí, o João, está falando aqui para a gente assim, ó, já sei, basta dividir por o 20 por 100 e o resultado multiplicar por 2.000. Bom, é assim, né? Mas vamos ver como é que a gente faz isso? Então, primeiro, vamos lá a sugestão dele. Vamos dividir por o 20 por 100, certo? Vou dividir 20 por 100. E aí, como é que eu vou fazer essa conta? Se você não lembra, vamos lembrar aqui, ó. Vamos fazer um rascunho aqui. Primeiro, eu tenho que dividir 20 por 100. E 20, de cara aqui, a gente já sabe que o 20 não vai dar para dividir por 100, certo? Um erro muito comum, às vezes, é aparecer o aluno fazer 100 dividido por 20. Mas não é essa a questão. Nossa questão é 20 dividido por 100. Bom, e a gente já sabe que não dá. O que eu vou fazer para poder resolver? Aqui no local do meu 20, aqui bem do lado, eu vou acrescentar um zerinho, 0. Pronto, agora eu passo a ter 200. Só que se eu fizer isso, a minha conta modifica. Ela não é mais 20 sobre 100, é 200 sobre 100. Não é essa a conta. Então eu tenho que fazer uma correção.
E essa correção é exatamente dividir por 100. Né? Ou seja, eu passo a ter eu coloco no meu quociente o zero e a vírgula. Então agora eu vou ter 0, que seria uma correção desse acréscimo. Se aqui eu multipliquei por 10 para poder aumentar para 200, eu aqui venho e divido por 10 também. Então dividir por 10 é andar com a vírgula para a direita. Por isso que aparece o 0, aqui. Bom, agora eu posso fazer 200 dividido por 100. Então, se eu dividir 200 por 100, eu vou ter 2. E aí, naquela nossa sequência, para resolver, o que eu faço? Pego o quociente, multiplico por 100 e vou subtrair dos 200 e ver qual o resultado que vai dar. Certo? Então, vamos lá. 200, 2 vezes 100, 200. 200 menos 200 dá 0. Opa, que bom, resto 0, acabou minha conta, não preciso progredir. Então, eu vou olhar para o meu quociente. O quociente foi o quê? Foi 0,2. E o que significa esse 0,2? O que eu estava fazendo? Qual era o meu cálculo que eu estava fazendo? Eu queria encontrar 20 dividido por 100. Então, 20 dividido por 100 é igual a 0,2. É lógico que nas outras aulas a gente vai poder ver que eu não preciso ficar dividindo isso aqui. Eu posso usar o meu cálculo mental e já chegar na minha conversão da minha forma, que é aqui de fração, em um número decimal. E a gente vai fazer isso nas outras aulas. Bom, então, por hora aqui acabou. Então, vamos voltar para o nosso problema. Voltei para o nosso problema aqui, eu tenho lá de 20 dividido por 100, que a gente já encontrou que é 0,2. O segundo passo era o quê? Vamos multiplicar o 0,2 por 200. Foi isso que o João falou, né? O resultado eu vou multiplicar por 200. Bom, como é que eu vou encontrar isso? Opa, vamos lá fazer a conta de novo. Vamos lá para o rascunho. Vou lá fazer essa conta. Então, eu quero fazer o quê? 2.000 multiplicar por 0,2, porque eu não lembro como faz essa multiplicação. É lógico que eu poderia fazer uma conta assim, mas também a gente vê isso mais para frente. Olha, é lógico que eu poderia esquecer todos os zeros. Se eu tirar todos os zeros daqui, esse zerinho vai ficar só o 2 aqui e o 2 aqui. E eu faço 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E os zeros? Bom, quantas casas decimais tem aqui? Uma. Então eu tiro um zerinho daqui, vai sobrar o quê? 2. Se eu escrever 4 com 2 zeros, é 400. Então a resposta fica sendo 400. Mas isso aí a gente vai aprendendo ao longo. Vamos fazer nosso beabá, que é essa aula, o objetivo é exatamente esse, fazer o beabá. Então eu vou fazer o quê? O 2 eu vou multiplicar por 0. 0. O 2 eu vou multiplicar pelo outro 0. 0. O 2 pelo terceiro 0. E finalmente o 2 vezes 2. E daí o 4. Perfeito. Então 2 vezes 2.000, 4.000. Aí acabou minha primeira conta. Só que ainda tem um zerinho aqui, ó. Tem um zerinho aqui. Então, um zerinho eu vou ter que também multiplicar por todos os termos ali de cima. Então, vamos lá. 0 do 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, 0. E 0 vezes 2 também é 0. Certo? E agora eu tenho que somar todos esses resultados. Certo? Então, o primeiro 0 não tem ninguém para somar com ele, vai dar 0. Agora, o segundo, que é 0 mais 0, também vai dar 0. Certo? O terceiro, que é 0 mais 0, também vai dar 0. O quarto ali, que não é 0, é o 4, vou somar com 0, vai ser 4. E aí, aqui é um cuidado, que o erro comum aqui é o seguinte. Poxa, você está vindo somando 0, 0, 0. É comum o erro chegar aqui e falar assim, 4 mais 0, 0. De tantos zeros que você botou aqui, tantos zeros que você fez a conta aqui, você chegar aqui e botar 0 também. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar na hora de resolver essa soma. É uma coisa que está tão intuitiva aqui, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 4 mais 0, 0. Acontece isso aqui tranquilamente, certo? E o último aqui, que não tem ninguém para somar com ele, vai continuar sendo 0. Só que aquele 0 ali, botei ele destacado, que é um 0 à esquerda. Esse 0 eu não vou levar em consideração ele. 0 à esquerda não entra ali. À esquerda do número 4. Agora, os da direita vão ser importantes. Agora, a minha conta, se fosse 2 vezes 2.000, daria isso aqui, 4.000. Só que não é 2 vezes 2.000, é 0,2. Então, eu tenho que levar em consideração esse valor decimal. Tem que fazer algumas perguntinhas para ele. Então, primeiro, o 2.000, esse número tem vírgula? Não. Então, não tem nenhuma casa decimal. Então, 0 para ele ali. Esse outro número aqui, tem vírgula? Opa, esse tem. Esse tem. Agora, quantas casas decimais após a vírgula ele possui? Ó, ele só tem uma. O que isso vai acontecer? Essa uma casa eu tenho que levar lá para o resultado. O resultado também tem que ter uma casa decimal, certo? E lá eu boto uma vírgula. Portanto, o resultado fica sendo 400. Então,
o resultado que é 20% de 2.000, o resultado é R$ 400. Ok? Olha, era só isso? Será? Nananina, não. Continua. Vamos voltar lá para o nosso exercício. Bom, então agora eu já sei que o resultado de 0,2 vezes 2.000 é R$ 400. E aí, o que eu tenho que fazer com essa informação? Lembra aqui, ó, lembra aqui em cima. O valor após o desconto será 2.000 menos os 20% de 2.000. O que nós calculamos aqui foi exatamente os 20%, certo? Então, vou lá e vou fazer essa conta. O valor após o desconto vai ser 2.000 menos os 400. E aí, se eu fizer essa conta, eu encontro exatamente quanto? R$ 1.600. Está ali o valor. E, finalmente, acabou essa nossa questão. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, repete aí o vídeo, vai parando, tenta fazer para que você possa compreender corretamente tudo que nós fizemos. Ok? Então vamos para o próximo, vamos para o segundo. Nós falamos que são dois exercícios. O segundo diz aqui o seguinte, um artigo esportivo que custa R$ 200 teve um aumento de 40%. Qual é o valor após o aumento? Bom, antes de prosseguir, eu queria dar uma parte aqui com relação ao exercício anterior, né? Que aí você pode falar assim, mas eu sei fazendo a conta multiplicando pelo fator 0,1, já que teve um desconto. Eu sei, você pode ter lá o desconto. Se você não tivesse desconto, você ia pagar 100% do valor do produto. Como você teve um desconto e que isso vai fazer com que você pague menos 20%, 100 menos 20, 80%. Então, o decimal de 80 é 0,8. Você poderia muito bem multiplicar o 0,8 por 2.000 e encontrar o valor de 1.600. Mas, de novo, só para reforçar, essa é uma aula beabá, uma aula para o passo a passo, por isso que a gente está fazendo dessa forma. Bom, retornando aqui ao nosso cálculo, vamos lá, nosso problema. Então, um artigo esportivo que custa R$ 200 teve um aumento de 40%. Qual é o valor após esse aumento? Opa, também vamos destacar aqui o valor atual, o valor do produto, R$ 200. Aqui não tem promoção, né? Promoção para acréscimo não tem. É aumento direto mesmo. Bom, qual é o destaque nosso? Aumento de 40%. E aí vale aquela lembrança do outro problema. Quando a gente fala do aumento, eu vou lembrar do quê? Vou pagar mais ou vou pagar menos? No desconto, você já lembra, né? O desconto eu vou pagar menos. É um hábito que a gente costuma fazer sempre quando vai comprar um produto. Tem desconto? Se eu pagar à vista, tem desconto? Né? A gente sempre faz esse tipo de pergunta. Então, aqui, no caso, é o contrário, é aumento. Você não pergunta, é uma coisa que você não faz isso, né? Tem aumento? Ninguém pergunta dessa forma. Então, a ideia do aumento é que você vai pagar mais. Você vai pagar mais do que o valor do produto. Então, se o produto custa R$ 200, você vai pagar mais do que R$ 200. Então, de antemão, se você olhar as opções, você já sabe que não poderá ser R$ 40 e nem poderá ser R$ 180. Né? O valor que você irá pagar, porque você tem que observar a pergunta, porque ele poderia perguntar qual o valor do acréscimo. Aí o valor do acréscimo é outra coisa, mas aí seria bem menor do que 200, né? Para o valor de 40%. Mas você tem que estar sempre de olho na pergunta. A pergunta é qual o valor que você vai pagar. Se você vai pagar um valor que vai ter um aumento de 40%, você vai pagar mais do que R$ 200. Então você já sabe que 40 e 180 não vai poder ocorrer essas respostas. Só pode ocorrer ou 240 ou 280. Essas duas respostas aqui. Bom, mas a gente não está aqui para sair chutando. A gente está aqui, já eliminou aqui duas opções, mas a gente está aqui para poder fazer como que a gente obtém essa resposta. Essa questão é bem similar à anterior, só que a anterior era com desconto, essa aqui é com aumento. Então vamos lá, vamos pensar o que a gente vai fazer nessa questão do aumento. Valor após o aumento. Após o aumento, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? A gente já sabe que a gente vai pagar mais, correto?
Então, vou pagar 200 mais 40% de 200, certo? E aí, levando na mesma linha, eu vou ter que fazer o quê? Como vou achar 40% de 200? Então, nessa mesma linha do exercício anterior, eu tenho que pegar os 40 e dividir por 100 para poder achar a resposta correta. Então, vamos lá, pegando o rascunho, pegar os 40, 100, agora você pode pegar, porque agora você já lembra, já sabe como é que foi feito o anterior. Você pode fazer sozinho, dá uma parada, resolve e depois confere. Perfeito? Bom, não dá para eu resolver 40, dividir 40 por 100. Então, vou lá, acrescento o zero e vou também acrescentar o zero vírgula. Né? Lembra que para ele passar a ser 400, eu tenho que dividir. Aqui eu multipliquei por 10 para dar 400, só que eu vou dividir por 10 para poder dar o zero vírgula aqui e manter o equilíbrio da minha conta. Caso contrário, elas não serão equivalentes e não posso resolver essa operação. Falando que é a mesma coisa, né? Não é? 40 dividido por 100 será a mesma coisa que 400 dividido por 100. Então, se eu não botar esse zero vírgula, eu não posso afirmar essa divisão. Então, aqui vai ser direto. 400 dividido por 100 vai ser 4. 4 ao multiplicar por 100, eu encontro 400. Faço aquela subtração e encontro o zero de novo. Qual é o significado dessa resolução? Que 40 dividido por 100 é igual a 0,4. Então, isso que nós conseguimos ter. Então, vamos lá montar de novo. Volta ao nosso problema. Então, eu já sei que 40 dividido por 100 é 0,4. Esse é o meu fator. A segunda parte é o que eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse 0,4 pelo valor, que é de R$200. Certo? Então, vamos lá de novo. Vamos lá fazer essa conta. Peguei aqui 200, vou multiplicar por 0,4, fazer aquela mesma sequência. Veja que se eu não tivesse aqui, tivesse um pouquinho mais avançado, eu poderia muito bem eliminar esses zeros daqui e eu só teria 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, certo? Bom, como eu tenho uma casa decimal, e aqui eu tenho 2 zerinhos, eu cortaria um zerinho, ia ficar só 1. 8 e 1 zero ia ser 80. Então quer dizer que 0,4 de 20 de 200 seria 80. Mas, nosso objetivo aqui, passo a passo, vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E aí acaba. A segunda parte com outro zero, esse zerinho daqui. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0 também. E aí passa a somar esses dois resultados que nós encontramos. Os 800 e os 000 aqui na segunda multiplicação. Então, ó, primeiro 0, 0. Segundo 0, 0. Atenção nessa conta, porque aquilo que eu comentei na questão anterior, comum a gente errar para o 0, mas aqui é 8. 8 mais 0 é 8, ó, também quase que para o 0. E no último 0, vai ficar 0 à esquerda, esse 0 eu vou abandonar. E aí agora a gente faz as mesmas perguntas. O 200 aqui em cima, ó, o 200 aqui em cima, ele tem algum número após a vírgula? Não, não tem nenhum. Então, deixa aí. Esse número de baixo, ele tem alguma vírgula? Tem. Tem. E quantas casas após a vírgula? Uma casa decimal. Então, essa casa tem que ir lá para a resposta. Olha lá, um zerinho, vírgula aqui embaixo. Uma casa decimal, uma vírgula, desculpa, um número após a vírgula. Então, eu tenho um número após a vírgula aqui no resultado também. Se aqui em cima tivesse uma casa também decimal, eu somaria 1 e 1 daqui, 2 casas após a vírgula. Então, essa vírgula teria que estar aqui, ó. Se aqui tivesse 2 casas decimais e aqui 1, 2 mais 1, 3, então aqui eu teria que andar 3 casas decimais. E assim sucessivamente. Então, o nosso resultado é pegar qual o significado da resposta, né? Que esse 40% de 200 é igual a R$80. E agora, o que se faz? Retorna ao nosso problema para concluir ele. Agora eu já sei que esses 40% de 200 correspondem a R$80. E aí volta a nossa pergunta aqui, ó. O valor após o aumento é o quê? 200 mais os 40%. E eu já sei que 40% é 80, então eu posso fazer essa soma, né? 200 mais os R$80, que representa 40%. Portanto, se eu fizer essa soma, 200 mais 80, eu vou encontrar R$280, e ali a marcação correta. Aí, acabou aqui, certo? Então, ó,
Exatamente. Certo, gente? Então, deixa eu encerrar aqui. Nós resolvemos esses dois exercícios, lembrando bem no passo a passo, mas vá na nossa aula que tem muito mais. Abraços e se cuidem todos.